Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Denilson Cruz. Seja bem-vindo ao nosso canal. Desde já peço a sua contribuição se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e deixando o seu like. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Saúdo você que nos assiste pela live, que nos privilegia. E eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 13. A partir do versículo 1, tá? Vamos do 1 ao 10 e depois vamos pular para o 18, tá bom? E até o 23. Vamos lá, a palavra do Senhor diz assim, ó: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhe falas por parábolas? Pula lá para o 18, por favor. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60, e outro 30. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Deus, por tua preciosa palavra, palavra rica, palavra transformadora, palavra necessária, Senhor, para nós caminharmos em solos férteis, em caminhos férteis, Senhor, capazes de frutificar. A tua palavra ela é transformadora, Deus. Por isso, fala conosco nessa noite, nos ajuda, nos abençoa, Senhor. Nos faz acertar, Senhor. Nos dá a orientação e a direção necessária para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Oramos assim, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, essa parábola, esse texto, eu fui bastante motivado, inspirado, desafiado a meditar em cima desse texto no dia que nós estávamos estudando aqui na escola de discípulos. Eu lembro que o Leandro, ele não está nem aqui hoje, ele fez uma pergunta, e ele quando fez aquela pergunta, eu fiquei assim bastante reflexivo em cima da pergunta que ele havia feito. E aí o Espírito Santo começou a falar algumas coisas comigo, e eu comecei a escrever, né? Saí ali, comecei a escrever,
E o Espírito Santo me orientou a compartilhar isso com a igreja, tamanha era a necessidade de que nós pudéssemos amplificar esse conhecimento, esse entendimento. E eu acabei dando, para essa mensagem, como título, exatamente a pergunta que o Leandro havia feito. Como se tornar boa terra? Como se tornar boa terra? Eu tentei facilitar um pouco aqui, porque no dia, na verdade, a pergunta foi como se tornar terra fértil. E nós podemos entender aqui como a mesma coisa, mas para facilitar, como se tornar boa terra? Não é uma receita, não é uma receita de bolo, não existe receita de bolo. Tudo que existe dentro da palavra de Deus é guiado, é orientado e é transformado segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Mas são princípios, são coisas básicas que podem e devem ser compartilhadas. Então eu queria que você prestasse bastante atenção para que nós pudéssemos sair daqui com um sentimento diferente e a medida correta da transformação que nós precisamos nos submeter, principalmente para atravessarmos esses dias, pastor. Dias difíceis, Diácono Carlos, difíceis. Tem muita coisa em jogo. E só o Senhor para nos livrar. Só o Senhor para nos livrar. E aqui nesse texto, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. No texto de Mateus, no capítulo 13, nesses dois trechos, quando primeiro Jesus conta a parábola do semeador, e depois, a partir do versículo 18, ele vai explicar para os discípulos. Nós vemos que Jesus ele tinha um hábito, ele tinha o costume de falar a respeito de muitas coisas que eram comuns àqueles que o ouviam, aquelas pessoas que o ouviam. E aqui era uma cena ou uma enunciação completamente familiar para cada uma daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus naquele dia, naquela praia. É interessante observar que no texto, Jesus ele estava falando com a multidão e os discípulos estavam junto dele. Ele estava falando para uma multidão e aquela parábola, os fatores, as questões inseridas dentro daquela parábola eram coisas comuns para eles. Só que Jesus, quando ele caminhava, quando ele andava com as pessoas, existiam vários grupos de pessoas que acompanhavam Jesus. A multidão, como nós falamos aqui, era um deles. E a multidão, ela tinha algumas particularidades. A multidão, ela tinha prazer e gostava de andar com Jesus, mas muito porque era curiosa, tinha curiosidade a respeito dos feitos que Jesus fazia. A multidão não tinha compromisso algum com Jesus, acompanhava Jesus por causa dos seus sinais, mas não largava nada para seguir a Jesus. Essa era a característica da multidão, e essa última colocação que eu fiz era a principal. A multidão ela não largava nada para poder seguir a Jesus. Só que também tinha outro grupo que acompanhava Jesus, que eram os seus seguidores. Os seguidores de Jesus, eles estavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles escutavam Jesus, mas eles não se esforçavam em parecer com ele. Mais ou menos o que o pastor falou aqui. Tem muita gente andando atrás de Jesus que não está se esforçando para se parecer com ele. E aí eu reitero o que eu falei aqui no início. O ágape está sendo soprado. E tem muita gente que não está nem percebendo, pastor. Mas você está aqui hoje para poder ouvir isso e você se motivar. Você estar vigilante, em oração, queridos, tomando cuidado para que essa chama não venha a ser diminuída. E isso seja preservado até aquele dia que não está muito longe, onde ele virá buscar a sua igreja.
Irmãos, eu não me incomodo nem um pouquinho de vir aqui numa quinta do avivamento e abrir mão de falar coisas que vão efetivamente alegrar o coração de muitas pessoas, que estão até passando por dificuldades, passando por lutas. Mas eu prefiro trazer uma palavra de Deus aqui para motivar você a permanecer firme até que a trombeta seja soada. Meu maior compromisso aqui hoje é contribuir, nem que seja um pouquinho, para que você possa chegar no céu comigo. A casa vai ficar, o carro vai ficar, o emprego vai ficar, tudo isso vai ficar, mas nós vamos subir. Nós vamos subir, e nós precisamos trabalhar para isso, precisamos investir e nos preparar para esse dia. Irmãos, eu gosto muito de falar a respeito disso, sabe por quê? É um autopoliciamento. Quando eu venho até essa tribuna e falo a respeito disso, eu estou falando para mim, porque eu preciso estar me preparando dia após dia, tomando cuidado, orando, buscando a presença de Deus, caindo, mas levantando para a glória de Deus, passando por dificuldades, passando por problemas, mas firme na presença de Deus. E é isso que você precisa entender, queridos. Nós estamos aqui de passagem. A nossa vida nessa terra é passageira, irmãos, e o meu coração ele queima, ele arde, porque eu sinto de uma forma tão intensa e tão forte de que Jesus ele está tão próximo de vir buscar a sua igreja. E nós precisamos nos preparar. E nessa parábola aqui, Jesus ele já tinha antes, né, no capítulo 11, desde o 10 até passando pelo 11, ele já tinha dado umas lapadas lá nos fariseus, repreendido eles de forma bem veemente. E aqui Jesus ele vem com essa palavra a respeito da profundidade da sua mensagem. A mesma mensagem que Jesus fala, e o texto aqui ele fala que o semeador ele saiu a semear. O mesmo semeador, com a mesma semente, ele encontrou solos distintos, solos diferentes, cada um com a sua particularidade. Primeiro, queridos, ele encontra um solo, na verdade ele encontra um solo fora da posição ideal, é ao pé do caminho ou à beira do caminho. Depois ele encontra um solo rochoso ou com pedregais, e depois encontra um solo com espinhos. E depois ele vai falar da boa terra, que é aquilo que é o modelo, que é a referência de terra para receber a sua palavra. É interessante que lá em João, no capítulo 15, no versículo 5, o Senhor Jesus ele fala: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Lá no versículo 8 do 15 também, ele continua: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Queridos, eu entendo aqui nesse texto que a frutificação do cristão para Jesus é algo inegociável. Todo cristão precisa frutificar. E aí é por isso que eu achei muito pertinente a palavra do Leandro naquele dia. Como se tornar solo fértil, ou boa terra, ou terra fértil? Sim, esse tem que ser o nosso caminho, essa tem que ser a nossa direção. Se não estamos bem hoje, vamos continuar do jeito que estamos? Não, precisamos tomar a direção, tomar o caminho da correção e ir para o modelo estabelecido por Deus, que é a boa terra. Esse termo boa terra, queridos, se nós buscarmos a tradução, o adjetivo boa com o substantivo terra, boa, quer dizer, é traduzido como kalos, melhor dizendo, kalos, que é ligado aos nomes de homens designados por seu ofício, competente, capaz, tal como alguém deve ser.
kalos. E o terra é traduzido como gui, que é terra arável, o chão, a terra, como um lugar estável. Então, se você junta boa terra, você entende que é uma terra arável, estável, boa, tal como nós temos que ser. Esse é o modelo de Deus para nós, e não estar fora do caminho, ou estar no meio de pedras, ou então estar no meio de espinhos. E aí nós já vamos entender um pouquinho a respeito disso. Mas a nossa necessidade primária é ser transformados, é ter o solo improdutivo transformado em solo fértil. Quem quer ser solo fértil aí para a glória de Deus? Precisamos ser. A frutificação, querido, só acontece em solo fértil, e isso é inegociável. Na parábola nós temos 3 elementos principais: a semente, relacionada à palavra de Deus; o semeador, relacionado à figura de Cristo, ou o portador da palavra de Deus; e o solo, que está representando o coração humano. E aí nós vemos que a palavra de Deus, ela é derramada em distintos tipos de coração humano. E cada um desses solos, ele tem uma condição, descritos aqui na parábola, e uma consequência. Mas o objetivo final sempre é a frutificação. Fala para o teu irmão assim, você precisa frutificar. Frutificar, sim, precisamos frutificar. A palavra de Deus mesmo, ela coloca que a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. Vocês já pararam para poder pensar a respeito disso? Será que nós estamos dando os devidos frutos, ou estamos na condição necessária para poder fazer a palavra de Deus frutificar em nós? E aqui eu abro um parênteses, eu digo que este tempo é um tempo difícil, mas eu tenho um entendimento em Deus de que as coisas caminharam nessa direção, muito aquém do que talvez até o povo de Deus estivesse esperando, porque Deus, ele está usando uma circunstância para trabalhar um povo, para preparar um povo. Irmãos, reitero aqui, tinham pessoas que estavam com as suas armas guardadas há muito tempo, e por causa da circunstância colocaram as suas armas de fora. Deus sabe por que as coisas têm que acontecer dessa forma, porque Ele precisava colocar soldados que estavam no departamento administrativo para irem para o campo de batalha. E quantos soldados estão pelejando em favor da causa de Deus aí? Onde estão os soldados? Você tem orado, irmãos? Você tem buscado a presença de Deus? Ou será que o ágape esfriou tanto ao ponto de nós acharmos que tudo que está diante dos nossos olhos são coisas normais ou naturais? Irmãos, nós estamos vivendo uma grande batalha espiritual. Nós estamos vivendo uma grande batalha espiritual. E aí eu vou compartilhar uma coisa aqui com os irmãos, até para motivar você como me motivou. Na segunda noite, quando eu acordei para buscar o Senhor, e é difícil às vezes você chegar e levantar e você se posicionar. Até o soldado ele se posicionar, ele leva tempo. E eu estava falando para Silvia, eu estou motivado a buscar o Senhor porque eu estou vendo uma atmosfera diferente. E das vezes que eu vou lá para fora, que eu vou buscar o Senhor, parece que a madrugada vira dia. E eu posso sentir quanta gente está naquele momento também no mesmo propósito, buscando a presença de Deus. Eu vejo isso, irmãos, como resposta de Deus. É a oração subindo e a glória de Deus descendo, dissipando toda a treva, para que Ele possa cumprir o propósito dEle nesta terra. Irmãos, se Deus puser a mão, não tem homem que possa detê-lo. Mas nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Deus, Ele cria circunstâncias para que nós possamos assumir
ir para a posição correta. Na parábola do semeador, a primeira situação, a primeira condição diz que a terra ela caiu ao pé do caminho ou à beira do caminho. E aí, queridos, é bem interessante porque quando você vai fazer uma pesquisa mais aprofundada a respeito do que é aquela cena, ao pé do caminho ou à beira do caminho é exatamente aonde o agricultor ele caminhava para poder jogar a semente com as mãos nos sulcos de terra onde elas deveriam germinar. Então eram como se fossem caminhos assim, semelhantes a esse aqui do templo, e é como se o local onde estão as cadeiras são os locais onde ele vai jogar a semente. Então tem caminhos entre os locais ou as trilhas corretas para que ele possa jogar a semente. Então esses caminhos ou essas trilhas é chamado de ao pé do caminho ou à beira do caminho, porque ele vai para lá, volta jogando a semente na posição correta. Era um lugar de tanto o semeador passar, o agricultor passar, a terra ali era batida, era sapateada, e ela ia ficando cada vez mais pisada e endurecida. E eventualmente, por ele jogar a semente com as mãos, elas acabavam ficando, algumas caíam das mãos e ficavam ao pé do caminho ou à beira do caminho. E por ser um local muito pisado, muito duro, não penetrava na terra, e isso facilitava a vinda das aves para que elas pudessem se apossar daquela semente. Pastor, aonde você está querendo chegar? Eu estou querendo dizer para você, queridos, que tem muita gente que está apresentando um coração para Deus como esse pé de caminho, um coração duro e fechado, onde a palavra de Deus ela parece impermeável, que não produz transformação alguma. E é por isso que Jesus reprova e coloca esse solo como um solo infrutífero. A palavra de Deus não consegue penetrar. E o que é pior, o maligno ainda vem e arrebata. Ele leva, porque ficou à beira do caminho. O Salmo 140, versículo 5 diz assim: os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim, estenderam-me uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Queridos, a beira do caminho, ao pé do caminho, é local de cilada, é local de alcance do maligno. Nós não podemos ficar à margem do local onde efetivamente a palavra de Deus precisa chegar. A palavra de Deus ela precisa chegar num solo penetrável, terra fofa, fértil, para poder multiplicar, para poder crescer. E é isso que Jesus espera de nós. E eu tenho certeza que se você vier até aqui hoje com o seu coração, independente do solo que esteja assentado no seu coração, se você adotar o modelo de Deus, você vai frutificar. E porque é frutificando que nós vamos chegar até lá. A palavra de Deus em João 14, 6, Jesus ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é o caminho? Quem é o caminho? Se Jesus é o caminho, é à beira do caminho que nós vamos ficar. Tem muita gente que anda próximo de Jesus, tem muita gente que anda próximo do caminho, mas estar próximo do caminho não é estar nele. E aí é que está o grande equívoco, e é que está a grande brecha para o maligno vir e arrebatar a transformação que Jesus quer fazer na sua vida. O problema não está no semeador, o problema não está na semente. O problema está no terceiro elemento, está no solo, que precisa se tornar um solo fértil. Uma boa terra. Quem está comigo, diga glória a Deus. Tem muita gente que anda com Jesus, como eu falei aqui. Anda próximo de Jesus, mas não anda nele. Não anda nele, não toma a reta dele. Quando nós estamos próximos do caminho, o inimigo ele acaba obtendo condições para poder arrebatar todo o projeto de Deus para a nossa vida.
porque nós damos legalidade para isso. Mas quando estamos com a nossa vida inserida nele, a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo coopera. Todas as dificuldades vão cooperar. Então eu digo para você, querido, se você quiser se tornar um solo fértil, estando nessa condição, estando à beira do caminho, primeiro repreenda o maligno. Repreenda o maligno. Não aceite nenhum tipo de interferência do maligno no seu trato com Deus. Repreenda o maligno. Tem gente que tem medo, pastor. Tem medo. Não pode, não, irmãos. Maior é aquele que está em nós, aleluia, do que aquele que está no mundo. Repreenda o maligno. Rejeite a indiferença, porque estar à beira do caminho é estar indiferente também. A palavra vem, não consegui entender, não penetrou como deveria, mas eu também não procuro me aprofundar. Então tá bom, o maligno vem, tá tudo bem, amanhã eu vou lá, vai ter outra. E aí fica indiferente, fica vivendo uma vida. Não. Rejeite a indiferença. Rejeite. Vá para o centro da vontade de Deus. Vá para o centro do caminho. Aleluia. É estar no centro do caminho. O outro solo aqui, que nos orienta também, sair da beira do caminho é sair da margem. É ir para dentro. Mas outro solo que nós vemos aqui, o texto diz que as sementes caíram em pedregais. Algumas sementes, Jesus quando ele está contando, ele está falando que algumas sementes caíram em pedregais. E era uma cena muito comum naquela época, naquela região, melhor dizendo. Ter solo muito rochoso, impregnado de pedras, de rochas. Só que o solo, como a parábola diz aqui, era um solo em que você olhava para ele e você via assim uma camada de terra fofa e arável, pastor. Você via ali um solo bonitinho que enganava até muita gente. Mas não muito abaixo desse solo, ele estava impregnado de rochas. E aí a semente, quando era lançada naquele local, germinava, pastor Gilvan, germinava e brotava. Só que na tentativa da planta descer as suas raízes para conseguir os nutrientes que precisava e alcançar a umidade necessária naquele ambiente quente, se deparava com as pedras, com as rochas. E aí não conseguia se aprofundar. E aí o texto diz que vinha o sol. E aí, se a planta não consegue se alimentar ou alcançar a umidade ou a água necessária, o sol quando bate, o texto como fala aqui, disse que ela acaba secando e acaba morrendo. E aí, queridos, muitos de nós identificamos corações dessa forma. Coração em que a palavra de Deus não consegue encontrar profundidade. Porque como aquele solo ao pé do caminho, ele também por baixo está definitivamente endurecido. Endurecido pelos problemas da vida, pelas dificuldades da vida, pelas perseguições, pelas diversas situações, como o próprio texto aqui coloca. E aí, queridos, a palavra ela não penetra e não produz a frutificação necessária que vai redundar em transformação. E aí, queridos, não tem como, num solo duro e fechado para ela, a palavra conseguir alcançar a água necessária para que a planta possa viver. E essa água é a água do Espírito Santo, irmãos. Precisamos buscar o Espírito Santo, o sol do dia a dia batendo na nossa cabeça. Os problemas, as dificuldades são grandes. Precisamos criar raiz. Precisamos ser fortalecidos no Senhor, criando raiz. E nós não podemos nos conformar com a nossa condição, com a nossa situação. Irmãos, estamos em guerra, irmãos.
precisamos acordar, irmãos. Precisamos acordar. Vai ser muito triste, irmãos, naquele dia, nós olharmos para trás e vermos o quanto nós poderíamos ter nos preparado e estarmos nos arrependendo da preparação que não foi trabalhada. É essa água que essa planta busca, que é o Espírito Santo, quem vai fazer com que essa preparação aconteça, que vai fazer com que essa frutificação aconteça. Mas nesse caso aqui, queridos, tem uma camada de rocha, tem alguma coisa atrapalhando, tem alguma coisa impedindo. Existem coisas, eu não sei o que é uma camada de rocha na sua vida, que está impedindo de você criar raiz, de você se firmar na presença de Deus e alcançar a dimensão do Espírito Santo para poder se traduzir em vida sobre você. Mas eu te digo uma coisa: quer se tornar boa terra? Remova as pedras. Remova as pedras para você alcançar a profundidade. Remova os empecilhos, as dificuldades. Como o pastor gosta muito de falar aqui, é a bola dividida, né, pastor? Por que as coisas de Deus na bola dividida muitas vezes acabam perdendo a dividida? Isso não pode ser empecilho, irmãos. Nós vivemos tempos esquisitos. Esquisitos, essa é a mesma palavra, é esquisito, é diferente, é estranho, né, Diácono Carlos? É estranho. Irmãos, a igreja precisa estar vigilante. Jesus está às portas e nós precisamos dar vazão à palavra de Deus num solo apropriado, para que Ele produza em nós a transformação necessária para estarmos preparados para os dias que estão logo à nossa frente. Não quero colocar medo em ninguém, mas o exército que não treina, ele está fadado à derrota. E a hora de treinar é agora, porque na hora que o jogo começa, na hora que a bola está rolando, não tem mais, já está valendo. Então remova as pedras, remova os empecilhos, crie raiz, resista às tentações da vida e saia da superfície. Saia da superfície, pegue profundidade, alcance profundidade. Fala para o teu irmão assim, ó, saia da superfície. Saia da superfície, queridos. Estamos muito rasos, irmãos. E eu falo aqui isso com vocês com muito amor, irmãos. Com muito amor. Cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Sabe por quê, irmãos? Isso vai ser requerido de cada um de nós. E você precisa estar preparado. Precisamos sair dessa naturalidade. Precisamos estar andando na dimensão de Deus. Precisamos estar caminhando nos caminhos de Deus. Precisamos estar frutificando. A gente não se incomoda se está frutificando ou não, mesmo sabendo que a própria palavra, o próprio Jesus está registrado, ele reprova o infrutífero. Jesus, ele reprova o infrutífero. Então nós não temos escolha, temos que frutificar. E ele te dá hoje a opção de você olhar para o teu solo e sair daqui com parâmetros para poder ver o teu coração, o solo do teu coração se tornar boa terra. Amém? Vamos lá. E aí o terceiro solo, a parábola, o texto diz que caiu entre espinhos. E as sementes que caíam entre os espinhos, e aí é um tanto interessante, irmão, porque quando o semeador ele saía a semear e ele jogava, existiam alguns trechos de solo que, mesmo sendo bom, já existiam naquele solo plantas nativas.
eram plantas nativas que naquela época eles chamavam de espinhos, porque muitas dessas plantas, elas não desciam com as suas raízes, elas subiam para poder estar justamente alcançando o máximo que elas pudessem do solo, extraindo não só o que elas precisavam, mas até impedindo que outras plantas colocadas naquele lugar pudessem alcançar nutrientes. E é por isso que na parábola Jesus ele fala que esses espinhos acabavam sufocando a semente que o semeador colocou naquele lugar. E as coisas, e o texto aqui acaba confirmando isso, as coisas que acabam sufocando são justamente as riquezas dessa vida, os problemas dessa vida. Tem muita coisa que a gente acaba deixando de lado em favor de não frutificar ou de se tornar infrutífero, como você quiser melhor chamar. Tem muita gente que poderia estar aqui hoje, isso eu digo com propriedade, mas não quiseram estar. Tem muita gente que poderia estar buscando mais a presença de Deus, tinha condição para isso, mas não quer buscar. São escolhas. São escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. Só que nós também respondemos pelas consequências dessas escolhas, principalmente diante de Deus. Então nós precisamos, queridos, entender que vivemos um tempo em que nós não podemos mais continuar brincando de ser cristãos. Estamos chegando no momento em que muitos de nós serão colocados na parede e desafiados a confirmar o seu posicionamento diante de Deus ou não. E você está preparado para isso? Você está preparado para isso? Você está treinado para isso? Como é que está o solo do teu coração? As coisas da vida estão como esses espinhos, sufocando o teu caminhar, não permitindo que você venha fazer aquilo que é propósito de Deus na tua vida, ou atingindo a condição de solo modelo. Então, queridos, essa palavra é uma palavra reflexiva para que nós possamos entender que Deus, que Jesus, na figura dessa parábola, ou no contexto dessa parábola, Ele estabelece um modelo, e esse modelo precisa ser seguido. Mas nós estamos confortáveis, ou estando à beira do caminho, ou estando com um subsolo pedregoso, gerando plantas sem profundidade alguma, mesmo estando exposto a um sol ferrenho, ou no meio de ervas daninhas, porque o solo que está cheio de espinhos, aquelas plantas são ervas daninhas, é um solo praguejado, pastor. Aquelas plantas nativas de um solo como esse, elas são como que pragas, porque elas roubam da verdadeira planta, ou da planta cultivada, aquilo que deveria fortalecê-la. Isso é característico de praga na agricultura. Então, irmãos, Jesus, quando ele trouxe essa palavra, ele falou à multidão e depois explicou aos seus discípulos para que eles pudessem entender que há necessidade de nós buscarmos o modelo. E eu já estou terminando. E aí, queridos, para que a partir de uma planta que caiu num solo cheio de espinhos, para que ele possa se tornar uma boa terra, esses espinhos precisam ser removidos. Essas coisas que te impedem, que te sufocam, que fazem você perder a bola dividida, ou a igreja, ou a obra do Senhor, ou o trabalhar na seara do Senhor, estar perdida, é você colocar muitas coisas na frente daquilo que o Senhor quer que você faça. Ah, não posso porque eu tenho que fazer isso. Ah, irmãos, você pode fazer. Não posso porque um monte de coisa está tomando o lugar de Deus na tua vida. Não venha me dizer que não, Deus é o primeiro lugar. Ok, Deus é o primeiro lugar, mas quando Ele pede alguma coisa para a gente nunca pode, nunca tem tempo, nunca consegue. Que isso, irmãos? Nós não podemos mais nos enganar. Precisamos adotar o modelo da boa terra. É tempo de uma virada da igreja. Porque se a igreja não se ligar nisso aí, quem não se ligar vai ficar pelo meio do caminho.
E aí, finalizando, queridos, ao contrário da beira do caminho, que é uma terra arada e fofa, mas está fora do lugar, ela foi pisada. Ao contrário do terreno pedregoso, nós precisamos ser uma terra espaçosa, uma terra profunda. Ao contrário do terreno com espinhos, nós precisamos ser uma terra livre de pragas, livre de coisas que tentam nos sugar e nos impedir, nos paralisar. Nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O solo fértil, a boa terra, não é um terreno duro ou fechado. O solo fértil ou a boa terra não é superficial ou aparente. A boa terra ou a terra fértil não está contaminado ou dominado por coisas do mundo, por pragas que tentam nos paralisar. Não, queridos. Mas eu quero dizer para você que hoje o Senhor, Ele coloca diante de nós uma escolha. Ele quer que nós venhamos a ser mais fértil ainda. Não adianta se comparar com quem está do seu lado. Uns frutificam a 100 por um, outros a 60 por um, outros a 30 por um. A medida para Jesus não interessa, mas Ele quer que você frutifique, porque frutificar é inegociável. Isso é inegociável. E aí eu faço aqui algumas perguntas. Jesus, quando Ele contou essa parábola, Ele contou a grande multidão que o cercava na praia, e Ele tentava conscientizar essa multidão de quais os tipos de coração que elas tinham. E aí Ele queria saber como é que a multidão poderia reagir à mensagem do reino de Deus. E aí eu digo para você, qual o tipo de coração que você trouxe até aqui hoje? Qual tem sido a sua reação diante das mensagens que você tem recebido do reino de Deus? Porque eu digo para você, irmãos, estar aqui em cima é muito difícil. É muito difícil. E nós ouvimos isso aqui diversas vezes. Porque eu consigo fazer um raio-x do rosto de cada um. A gente vê gente dormindo. Tá rindo? A gente vê gente distraída, a gente vê gente mexendo no celular. Né, pastor Mateus? A gente observa tudo. Se eu consigo observar o seu rosto, imagina Deus o que Ele vê no teu coração. Então, queridos, nós precisamos entender como é que está o nosso coração. O que nós trouxemos aqui para negociar com Deus? Deus, eu estou vindo aqui com o solo nessa condição, mas eu quero chegar no modelo. Eu preciso chegar no modelo, porque se não for no modelo, ele ainda assim é infrutífero. Somente o modelo pode frutificar. Por isso eu queria que você se colocasse de pé.